Estimado Padre Moacir, desejo também saudar o Padre Claudini, também os irmãos que vieram conosco lá de Fortaleza, de modo especial o Padre Hélio e o Padre Bezerra. Desejo também, na figura dele, saudar os demais sacerdotes que se fazem aqui presentes. Gostaria também de saudar aqueles que nos ajudam através da liturgia, também aqueles que estão nos auxiliando através do canto, trazendo para nós essa profunda alegria de estarmos aqui, os louvores do Senhor. Cumprimentar também os filhos desta terra, irmãos tantos que vieram também de outros lugares para participar conosco da graça desta celebração, como também as autoridades que se fazem aqui presentes, de um modo especial, os técnicos do INCRA e tantas outras pessoas que auxiliaram para que nós pudéssemos chegar à realização e à beleza do que agora nós temos diante dos nossos olhos e da alegria que receberemos daqui a pouco através dos títulos que serão dados aos donos verdadeiros desta terra. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os antigos nos diziam que recordar é viver. E quando eu estava vindo de Fortaleza para cá, essa longa viagem, estávamos preocupados por causa do horário, porque não conhecíamos bem o local e precisávamos naturalmente de orientação de pessoas e também no nosso celular para chegar até aqui. Uma grande graça veio ao nosso coração e de um modo especial, acredito, ao meio, a expectativa de chegar, mas entre lá e cá havia um longo caminho a ser percorrido. E eu confesso a vocês que, olhando a paisagem, me recordei da minha infância. Recordei de um modo especial daquilo que havia tão próximo da minha família com a família de vocês. Eu sou filho de Aracaju, Sergipe, sou nordestino como vocês. E meu pai trabalhava em um colégio agrícola chamado Benjamin Constant. Pois bem, meu pai havia conseguido com muito sacrifício um pedacinho de terra em uma região chamada Timbó. E, geralmente, nos finais de semana, depois de tanto trabalho, meu pai levava a minha mãe, a mim e mais 2 irmãos, naquela época eram apenas 3, eu tinha menos de 6 anos de idade, e eu lembro perfeitamente que meu pai preparava o único cavalo que ele tinha, ali no caçoar do cavalo, ele colocava a minha irmã Rosa de um lado, meu irmão Ricardo do outro, e eu ia justamente no colo da minha mãe, e às vezes no colo do meu pai, e aquele cavalo ia à frente. O cavalo conhecia tanto o caminho que não poucas vezes ele se adiantava e aproveitava para ali em algum lugar tomar um pouco da água dos rios que nós íamos encontrando ao longo do caminho, e ele sempre esperava a partir daquelas paradas de rio, nós que víamos caminhando tranquilamente atrás. Finalmente chegávamos ali ao sítio que nós tínhamos. E era bonito ver que naquela casa com cobertura de palha, casa de pau a pique, como alguns chamam então de taipa, ali nós ficávamos. E muitas aventuras foram vividas naquela casa tão pequena, tão simples, mas que era nossa. Lembro que uma vez tinha uma cobra que estava rodeando lá o topo das paredes, e meu pai conseguiu se livrar dela com uma tocha de fogo. Eu lembro que atrás dessa casa, e digo para vocês, como testemunho de vida, eu e minha irmã Rosa preparávamos uns cigarros assim grandes, feitos de papel, e nós fumávamos aquilo ali, não porque éramos viciados naturalmente, mas porque nós víamos certamente alguém fumar um cigarro, e através daquilo que nós fazíamos e saía muita fumaça, dando alguns tragos, depois começávamos a tossir, nós tínhamos um divertimento da traquinagem de crianças, e depois naturalmente a gente recebia uma boa surra de mamãe, porque a gente tinha feito uma boa traquinagem. Um pouco atrás daquela casa havia um rio que meu irmão Ricardo era craque em puxar pequenas piabas que depois nós acabávamos comendo. E também lembro de meu pai, de um modo especial, debaixo de uma árvore, trazia o coco seco, e ali com uma enxada virada, ele abrindo o coco, sobrando apenas aquilo que seria o fruto ali interno, como uma espécie de mágica e de descoberta, e depois quebrava aquele coco para nos dar
a preciosidade da água e depois aquela carne branca do coco que nos alimentava com tanta alegria. No final de semana, depois, ali, do sábado e do domingo, nós voltávamos fazendo o mesmo caminho para o Colégio Agrícola Benjamin Constant. E depois esperávamos, especialmente as grandes datas, principalmente o mês de junho, quando meu pai trazia para nós as espigas de milho, que com profunda alegria nós preparávamos, numa fogueira, e também aquilo que nós comíamos através do milho cozido, da pamonha, da canjica, do mucuzá e de tantas outras coisas que eu consigo recordar da minha infância. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, por que estou recordando um pouco da minha história? Porque eu tenho certeza que ao chegar nesse local, vocês também poderão recordar de tantas lutas, de tantas preocupações, de tantas lágrimas, mas também de tantas alegrias. Foi exatamente isso que fez Jesus no Evangelho de hoje, quando ele resolveu voltar para a sua cidade de Nazaré. E é bonito aquilo que a gente viu pela beleza do Evangelho. Jesus volta para Nazaré, mas agora ele já é um homem conhecido. Jesus, que havia saído de lá com 30 anos de idade, volta depois porque ele queria encontrar sua mãe, Dona Maria, ele queria encontrar seu pai, seu José, ele queria encontrar as pessoas que eram da sua casa, a sua parentela, que os antigos chamavam de irmãos, aqueles que moravam na mesma localidade, todos muito próximos. E assim, Jesus queria experimentar outra vez o aconchego daquela casa, a comida que era sempre preparada com muito carinho por Nossa Senhora, que ele experimentou durante 30 anos, porque ali viveu a simplicidade de sua casa e a alegria, a felicidade de estar entre os seus. Mas é interessante que Jesus, profundamente piedoso, naquela terra esquecida por tudo e por todos, especialmente no dia de sábado, ele ia a um lugar que era o lugar da reunião, que nós chamamos de sinagoga, que é uma espécie de igreja. E Jesus ali pregou a palavra. Ali Jesus falou dos projetos de Deus. Ali Jesus viveu uma profunda comunhão e unidade com seu povo. Ali Jesus viu as alegrias da sua história, recordando ele mesmo as histórias que ele havia passado naquele local, como eu recordei as minhas, e vocês certamente recordarão a de vocês. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, aconteceu uma coisa bem interessante que o Evangelho nos mostra. Aconteceu que as pessoas cheias de preconceito começaram a ter ciúme de Jesus e começaram a dizer: uai, não é ele, não é? O filho de José e de Maria? Nós não conhecemos seus parentes? Nós conhecemos as pessoas que estão ao seu lado? Como é que ele vem com essa pregação? De onde vem a sua inteligência? E começaram a ter inveja de Jesus. Começaram a ficar chateados pela palavra que Jesus proclamava diante de todos, chamando todo o povo à unidade. Pregava falando da alegria de saber que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, e portanto todos nós temos direitos, embora tenhamos também tantos deveres para com o céu e para com a terra. E ali diz que Jesus ficou profundamente entristecido e não fez nenhum milagre simplesmente pelos preconceitos que algumas pessoas, se achando melhores do que as outras, tiveram para com ele. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não poucas vezes as pessoas nos enxergam pelo sotaque que a gente tem. Não poucas vezes as pessoas nos julgam pelo rosto que a gente tem. Não poucas vezes as pessoas se sentem melhores porque estão com roupas diferentes das nossas. Não poucas vezes, nesse imenso Brasil, as pessoas tiveram preconceitos porque eu moro em tal região que se imagina melhor do que tal região que se imagina pior. Ora, Deus criou a terra para todos, nós sabemos disso desde o livro do Gênesis. Deus nos ama a todos. Deus nos enxerga não pela aparência, mas Deus lê o nosso coração. E é por causa disso que Jesus estava ali, para mostrar àquelas pessoas, mesmo as pessoas preconceituosas, que Deus deseja verdadeiramente que nós vivamos como família, que sejamos capazes de entender os seus projetos, para que assim nós vivamos em paz,
mas também para que a gente se alegre pela paz que vem para o outro quando a justiça é praticada, quando a gente se ajuda mutuamente, quando a gente alegra o outro por aquilo que a gente pode dar para o outro. E se a gente não tem muita coisa, a gente pode dar o nosso coração. Mas se a gente tem alguma coisa, a gente pode dividir com aquele que nada tem. É dessa forma que a gente recorda no coração um grande barracão que existia aqui, onde um irmão nosso, vindo de tão longe, mas vivendo profundamente as realidades, de toda essa arquidiocese imensa, com as mais diferentes variedades de solos, de pessoas, ele, vindo aqui com tantos outros irmãos, trouxe a grande riqueza que ele tinha. E o grande tesouro que ele tinha no seu coração era Jesus Cristo. E aqui, não poucas vezes, sabemos que esse irmão, Dom Aloysio Lochaida, se sentava ouvia os irmãos em confissão e ao mesmo tempo chorava pelo desejo de que tantas pessoas que aqui habitavam, não poucas vezes vivendo quase que uma vida de escravos, que eles pudessem realizar o grande sonho de criar as suas famílias na simplicidade dessa terra, de poder enxergar o outro com a alegria de quem estava produzindo alguma coisa. E por causa disso, esse homem, tendo possibilidades e não guardando essas possibilidades em seu coração, entrou em contato com o mundo que ele conhecia. E por causa da fé em Jesus Cristo e por acreditar que todos nós somos verdadeiramente irmãos, ele foi conseguindo angariar das mais diferentes partes do mundo, de pessoas que não conheciam vocês e que não conheciam essa terra, mas acreditando na vida séria de santidade, no sacerdócio e na presença segura desse homem, eles acreditaram na possibilidade de um projeto de que todos tivessem direito a um pedaço de terra, de que todos pudessem com dignidade criar seus filhos, de que todos pudessem se enxergar na alegria de dizer: agora essa terra é minha, porque Deus criou uma terra inegavelmente para todos, que o Papa Francisco sempre nos demonstra através de sua palavra, mostrando que é essa mãe comum, essa terra comum, esse lugar único que Deus nos deu para viver e para transformar, para criar os nossos filhos, os nossos netos, para dar às futuras gerações, não apenas por um pedaço de terra, mas por uma dignidade que deve ser mantida e que deve ser passada para os outros, de quem constrói essa pátria nos mais diferentes locais, mas de um modo especial daqueles que acreditam que da natureza nós podemos nos alimentar e alimentar os outros. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos hoje celebrando. Talvez existam pessoas preconceituosas que não estão aqui, tenho certeza, que diga: não vale a pena, é muito pouco, a terra é seca, não chove. Alguém pode dizer: o pedaço talvez seja muito pequeno, mas é exatamente essa porção da graça de Deus que nós estamos celebrando no dia de hoje. É aquilo que vocês conseguiram com tanto sacrifício, resultado do sacrifício também daqueles que a nos doaram e acreditaram nesse projeto. Ao mesmo tempo, vocês podem recordar quantas lágrimas, quantas coisas foram necessárias fazer ao longo desses tantos anos, para que assim a gente pudesse chegar no dia de hoje. Sim, verdadeiramente vale a pena perseverar quando nós desejamos e conhecemos um projeto que vale a pena. Vale a pena colocar a vida à disposição quando nós temos um projeto que a gente sabe que vem das nossas entranhas. Vale a pena acreditar em uma terra que é nossa e que foi sonhada também pelos nossos pais. Vale a pena cuidar daquilo que é nosso, conseguido com tanto sacrifício, mesmo quando alguém simplesmente disse que não nos daria o que nos pertence. Vale a pena verdadeiramente olhar para o espelho e ver cada linha daquilo que o sol realizou no nosso rosto, mas para dizer: essas mãos trabalharam, essas pernas foram capazes de ir mais longe, esses olhos contemplaram uma obra de Deus que nos vem pela natureza.
e assim, com dignidade, criar aqueles que Deus nos deu para amar pela natureza e, ao mesmo tempo, colaborar com a transformação do mundo pelo bem que a gente viu, né, próximo de nós, através da ajuda de tantos e tantos irmãos. Hoje, portanto, para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de nós lançarmos para fora, pelo coração e mesmo pelas lágrimas, aquilo que nós vimos criado através de sacrifício de homens, repito, como Dom Aloísio Loscheider, como o nosso irmão Padre Moacir, e de tantas pessoas que ao longo dessas décadas não perderam a capacidade de sonhar. Assim, muito obrigado a todos vocês que perseveraram nessa luta. Muito obrigado, Padre Moacir, por acreditar nesse projeto, por saber que o que foi semeado aqui era obra de Deus, única e exclusivamente obra de Deus. E muito obrigado a tantos irmãos, sacerdotes, né, missionários e tantas outras pessoas que, ao lado de vocês, puderam, né, realizar o sonho de entregar esse tesouro que é Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, de saber que esse Senhor nos deu também um grande tesouro, que é a graça de possuir uma porção de terra, para que com dignidade a gente possa continuar a nossa história. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Deus, portanto, nos dê sempre a alegria de acreditar naquilo que o nosso coração tanto deseja e de realizar, para que a alegria seja nossa, mas também para que a alegria seja de todos aqueles que ao longo do tempo vão contar e repetir essa mesma história, como bênção que vem do céu e ao mesmo tempo como trabalho que vem da força dos homens e das mulheres que acreditam em um projeto de transformar essa terra em uma casa de irmãos. E meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir, né, essa minha palavra, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Historinha muito simples, mas que de algum modo resume aquilo que eu gostaria de dizer depois do sacrifício de tantas pessoas, não é? E da união, inclusive, não é, daqueles que o INCRA está aqui, que nos auxiliaram ao longo do tempo para que a gente pudesse conseguir, não é, finalmente realizar o sonho de ver uma escritura assinada. E a história nos diz o seguinte: havia uma professora, e essa professora se chamava Rosinha. Essa professora morava bem distante numa cidade, mas havia um colégio onde estudava algumas crianças, e ela tinha um cuidado muito grande com essas crianças, porque era uma região abandonada e esquecida por tudo e por todos, mas ela sabia que ali existiam famílias e que aquelas crianças precisavam ser educadas. Por causa disso, diariamente, ela pegava um ônibus, andava 2 horas para chegar até aquela escolinha que ficava exatamente numa região muito parecida com essa. E ali ela lançava todo o seu coração educando aquelas crianças, não é, que lhe foram confiadas. Pois bem, chegou o dia, né, do aniversário daquela professora, e ela tinha dentre os seus alunos um que era o mais esperto, era o mais inteligente e, inegavelmente, era aquele que gostava mais da professora. Esse menino se chamava João e todo mundo chamava de Joãozinho. Pois bem, ele resolveu, por causa do aniversário da professora, dizer o seguinte: olha, nós moramos em um lugar que é muito seco e nós não temos nada para dar a essa professora, não é, que nos ama tanto. Todos nós temos 7, 8 anos de idade, não temos dinheiro, e a nossa família também não tem. Então vamos fazer o seguinte: cada um de nós vai procurar aqui alguma coisa que pareça com a professora Rosinha e nós vamos dar ela de presente, porque é a única coisa que a gente pode dar para ela pelo sacrifício que ela faz pela gente. Vejam como João era um garoto inteligente. Resultado: todos os meninos e meninas daquela escolinha resolveram procurar alguma coisa que parecesse com a professora. Pois bem, chegou o dia do aniversário e a professora finalmente chegou. E lá estavam seus alunos todos abraçando a professora, beijando a professora, dizendo que amavam a professora, mas
Naquele dia, Joãozinho não foi. E a professora sentiu a falta do garoto na sala de aula, né? Porque afinal de contas, ele era o mais entusiasmado de todas as coisas que aconteciam ali naquela pequena escola rural. Pois bem, o dia se passou e os alunos agora, no intervalo, no recreio, resolveram entregar um presente para a professora. Uma garotinha disse: professora, eu encontrei essa pedrinha de cor rosa que parece com suas bochechas e eu quero lhe dar de presente. Uma outra encontrou no campo uma florzinha de cor amarela e disse: professora, eu quero lhe entregar essa flor, que foi a única flor que eu encontrei no meio desse lugar tão seco, e ela parece muito com a senhora porque ela foi resistente. E assim os garotos e as meninas, um por um, foram entregando à professora Rosinha o seu presente, mas não saía da cabeça da professora onde está Joãozinho. Pois bem, chegou meu dia, as crianças tinham que ir para casa. E quando elas já estavam saindo, finalmente chega correndo, com os pés cheios de poeira, totalmente queimado pelo sol, totalmente molhado pelo suor, Joãozinho. E Joãozinho trazia, né, um presente grande para a professora. E quase morrendo de cansaço, ele entregou à professora e disse: professora, desculpe, eu não pude chegar para a aula, porque eu tinha que pegar o seu presente. Aqui está o seu presente. E quando a professora viu o presente, era, não é, um búzio, não sei como vocês chamam por aqui, não é? Era uma concha do mar muito grande, era algo realmente muito bonito, e ela ficou admirada com a beleza, não é, daquele presente que Joãozinho havia trazido para ela. Ela disse: muito obrigado, Joãozinho, eu nunca vi uma concha tão grande e tão bela como essa. Mas me diga uma coisa, onde foi que você conseguiu esse presente, esse búzio, essa concha? Então ele disse: ah, professora, eu consegui essa concha lá onde fica o mar. E a professora perguntou: mas Joãozinho, o mar fica a 20 quilômetros daqui. E Joãozinho respondeu: é, professora, a caminhada e os 40 quilômetros também fazem parte do presente. Meus irmãos e minhas irmãs, 38 anos de espera também faz parte do presente. O sacrifício de sacerdotes e homens que construíram esta comunidade também faz parte do presente. O sacrifício daqueles que, tão distantes, em países sem nos conhecer, acreditaram nesse projeto, que já não estão mais vivos, também faz parte desse presente. O sacrifício de Dom Aloísio, vindo de Fortaleza para aqui, para atendê-los, também faz parte desse presente. E a luta daqueles que sonharam com essa terra, e muitos deles, pela lista que foi lida aqui, já não estão aqui presentes, também faz parte desse presente, porque eles acreditaram. Que Deus nos abençoe pela graça recebida, e que a recordação dessa Eucaristia seja um eterno louvor a Deus, que nos deu, nós que aqui estamos, enxergar a história de um sonho, e que hoje se realiza plenamente na vida de todos nós. Que assim seja. Excelente.